Bom dia, pilotos. Já há um tempo que a gente não tem vídeo no canal, né? Estamos voltando. Então vamos lá. Equipamento moderno, Flymaster M, tá? Então é o Flymaster GPS M. Para ligarmos o aparelho, os menus agora e controles tem mais botões do que era o convencional de 4 botões do Flymaster. Então liga. O software mudou também. No meio é o Enter. Então, temos aí a nossa página da Flymaster, a padrão deles, tá? Se eu der um toque no botão de volume, ele abre pra gente a barra de volume e uma amostra do som. Se pressionarmos o botão de volume, ele tem aqui o símbolo de função secundária, que é o desligar. A mesma coisa acontece com o menu. Ele tem a função de menu ESC nos mapas de lupa, tá? E vamos ver se nós temos alguma função aqui nas setas. Eu não me recordo como trocamos as telas nesse Flymaster. Botão do meio, tá? Então o Enter troca as páginas também, ok? Então vamos na configuração do Flymaster. O típico, né? Nossa altitude barométrica aqui. Eu estou dentro de casa, esse aparelho, como as dimensões são reduzidas, ele não pega GPS dentro de casa aqui, tá? Velocidade que eu estou voando depende do meu GPS, minha direção e meu norte magnético. E alguns dados a mais do piloto, por exemplo, do piloto que especificou essa tela, tá? Então, ganho de altura, a barrinha de vário, o vário digital, centralizador de térmica, distância da decolagem, tá? Distância da última térmica, para o último ponto, hora local e duração do voo. Lembrando que essa tela normalmente é customizada, tá? Provavelmente no Designer eu ainda não acessei esses aparelhos novos. Estou até devendo alguns vídeos, tá? E vamos para a configuração. Então, menu acessado pelo botão de ESC. O software mudou, a gente tem muito mais função. Eu vou passar rapidamente em cada uma, já que a ideia é que nós termos aqui um comparativo de configuração para quem é de longe, tá? Então, primeiro menu, Waypoint. Esse aparelho ele não tem waypoint interno dele aparentemente. Como eu disse, ele é de um piloto, tá? Então é navegando através das setinhas. E nesse aqui eu não tenho nada, mas eu tenho a opção de importar um arquivo, inserir um novo waypoint, tá? Então bem comum aí dos softwares de inserção de waypoint. Segundo menu, pousos próximos a mim. Como ele é um aparelho que não tem waypoint, eu não tenho nenhum pouso cadastrado também. Mas se eu tivesse, eu teria como escolher aqui. Próximo, rota, também não vou ter. Eu não tenho waypoint aqui, então não vou ter nenhuma rota pré-estabelecida para selecionar. Espaço aéreo próximo a mim, então se eu tenho os meus arquivos de espaço aéreos aqui, ele também vai listar. Outro diferencial que ele não vai estar mostrando é porque eu, dentro de casa eu não tenho GPS, então waiting, então não tenho GPS, esperando um GPS. Log de voo. Então o log de voo, como o software é moderno, ele consegue abrir padrão de pop-up. Então eu trago aqui nessa tela um resumo do voo que eu tenho nesse aparelho. O aparelho não é meu, é manutenção. Então eu consigo ter uma pré-visualização aí dos dados principais do meu voo.
ok? Então, primeiro menu de configuração, configuração do dispositivo. E aí o que nós temos? As funções básicas dele, né, principais de software. Então, restaurar configuração de fábrica. Se eu vou resetar agora, ao pousar, e o usuário para quem tem as senhas aí de acesso do Flymaster, ok? Então, se fez uma configuração errada, seu equipamento emprestou para alguém, desconfiguraram ele todo, quer voltar para o padrão de fábrica, é nessa aba que vai desempenhar essa função. Setar a função do altímetro pela pressão atmosférica. Então, para quem gosta aí de ficar ajustando o seu aparelho pelo QNH, né, ou HPA, então, melhor opção, ao invés de setar, é a de baixo. Pegar pelo GPS, tá? E aí você não precisa ficar se preocupando com a pressão, fazer autoajuste. Deixa o GPS assumir essa função, muito melhor. E aqui embaixo, as configurações dos dois altímetros, caso você queira alterar, tá? Então, só colocar para cima e para baixo. Quem quer usar aí uma função um pouquinho mais avançada, normalmente configura um dos altímetros para altura de decolagem, para saber o ganho de altitude. Embora provavelmente pelo software estar atualizado, você tem uma função dessa para o menu sendo pega no momento da decolagem, tá? O software normalmente já tem essa função e faz sozinho. Caso não tenha, pode ser feito aqui. Funções de tempo. Então, tempo de integração ou janela de integração do Vario, 10 segundos. E offset de horário, para quem quer configurar aí a data hora da sua região, fez uma viagem para outro local e quer ajustar para as gravações de log ficarem certas, perfeitas, tá? É nesse menu que vocês vão acessar para fazer isso. Nós estamos no Rio de Janeiro, então -3. Aqui, uma função que o pessoal questiona sempre, né? Quem quer usar o aparelho deitado, aproveitar um pouco mais a área de tela. Então, função de visualização deitado ou em pé do aparelho, tá? Essa daqui começa a ser a primeira função aí realmente que o pessoal vai demandar. Deixa eu procurar aqui onde eu retorno o menu. Se o HPA tá aqui, ela aqui, ó. Já voltou, ok? Então vamos retomar aqui de onde estávamos, rotação de tela. Os alertas, mesma coisa. Se você vai colocar uma prova aqui para competir, uma rota de voo que você quer, e você quer que ele sinalize por som para você a passagem pelos pontos que você marcou. Então, ativação do som, ou melhor, ativação, desculpa, do ponto de virada. Espaço aéreo e altitude de alarme. Então, você tem essas três configurações que você pode alterar, tá? Então, você pode colocar aí desde a altitude que você quer que ele marque se você atingir, até o espaço aéreo ou ponto de virada, ele vai te gerar um alerta para você sonoro. E normalmente vem o displayzinho em tela. Ainda não voei com esses aparelhos mais modernos. Configuração de espaço aéreo. Então eu posso fazer a configuração aqui dos alertas que eu quero, né, manualmente. Então, alarme de espaço aéreo controlado, altitude mínima e máxima. Ignorar a partir de tantos metros. Opa. Referência de altitude. Então a minha referência de altitude vai ser o GPS, é o mais correto.
se está ativada essas funções que a gente acabou de falar, se eu quero que seja mostrado para mim em linhas em tom de cinza, então linhas aqui em gray, e a fonte dos dados provavelmente. Então ó, aqui começa a ficar interessante, se vai ser a que nós configuramos manualmente, se está interna ou ambas, ok? E encerrou o menu de espaço aéreo. Hoje a gente está com uma situação bem crítica de as questões de espaço aéreo, então vale muito a pena dar uma pesquisada sobre essas funções. Classes de espaço aéreo, então espaço controlado e outras que vocês tenham, se está habilitado ou não, tá? Então disable não, tá habilitado, desculpa. Então aqui é se está desabilitado, então não, então ele está ativo. E aqui nesse menu a gente vai começar a ver os menus que realmente nós usamos em voo, né? A maioria não utiliza as anteriores. Então, se eu vou ter uma marcação de traço na minha tela, segundo o meu voo, ele está habilitado. Se eu tenho zoom automático, dependendo da altura que nós estamos, habilitado também. Eu posso pré-configurar qual nível de zoom o aparelho vai aplicar, nesse caso 6. Se eu vou mostrar as linhas, sim. E se eu vou fazer um track-up, no caso não, tá? Então o track-up seria você marcar no mapa os locais que você está passando. É interessante até ter a marcação de onde você está passando. Eu não me recordo muito bem se essa função é o log ou não. Se for o log, nós veremos mais à frente se tem outro menu para log. Eu estou conhecendo o aparelho tanto quanto vocês, é o primeiro contato que eu tenho com ele, né? Então, vamos mais à frente. Se ele não gerar log de voo, pode ser essa função aqui. Tela. Então aqui a gente vai ter as funções de configuração de tela. Veja que essa tela está borrando um pouquinho aqui, ó. Ele está como veio. Então eu posso tirar esse borrado aqui, ó. Diminuir o contraste dela e já resolveu. Então a importância desses vídeos é exatamente isso. Então você está com o aparelho de repente que está assim, ó, tá? Você pode vir aqui e reduzir até ele ficar perfeito. No caso, esse aparelho é aqui. Se eu quero desativar ou ativar os triggers, tá? No caso aqui, eles estão ativos. Se eu quero inverter os títulos, então, nota que essa caixa ela tem uma moldura em preto. Se eu quisesse a letra preta lá nos meus mapas, seria aqui. Eu trocaria, tá? Então, vamos avançar. Linguagem. Será que temos o português? Tem português. Então já vou deixar alterado aqui para o piloto em português. Altitude em metros. Taxa de subida e descida metros por segundo. Velocidade quilômetros por hora. Unidade de distância km. Temperatura em Celsius e coordenadas em UTM. Então esse é o nosso padrão aqui. Então você vê que o menu existe o português, mas provavelmente o piloto nunca se atentou a isso. E agora os menus ficaram em português, exceto algumas coisas que são, por exemplo, o FL Alarm é embora seja em inglês, é uma sigla que normalmente é usada. Então permanece a mesma coisa se você fizer alteração. Então alguns termos de uso, neologismos que nós utilizamos aqui nos nossos voos,
ele não tem tradução. Então, se quer fazer a atualização de firmware dele, reset de alarmes e FL Alarm Not Read. Então não está pronto, não está ativado. Tá? Não sei se te dizer se é por questões do aparelho. Esse aparelho, ele tem aqui a entrada USB e o cartãozinho de memória apenas. Então ele não troca dados, por exemplo, pela internet. Então muito provavelmente esse não disponível aqui seja com relação a isso. Se eu vou fazer a calibração da minha bússola, tá? Ele vai marcar durante um tempo e vai gravar a posição. Então, quando você entra nesse menu, o seu correto é deixar o aparelho longe de locais com indução, por exemplo, um ímã, um micro-ondas, um motor ligado, porque ele vai fazer a calibração na condição atual do aparelho. Então, tomem esses cuidados. Normalmente o recomendado é você deixar ele em cima da mesa sozinho, tá? Não com a mão como eu tô. Quando terminar o vídeo eu vou recalibrar ele. Essa é a calibração da bússola. Então, bem simples. As páginas que estão ativas no meu aparelho, como eu disse, ele pode ser que seja possível você inserir uma tela sua pelo designer, mas a Flymaster sempre manda umas padrões, tá? Então aqui são as padrões que estão no aparelho. Caso ele permita que seja utilizado o software designer para fazer as abas, as páginas, você vai usar esse menu aqui para selecionar qual você quer. Então, se está ligado o zoom nas páginas, é aqui que você vai ativar, e é a única função que você tem de configuração aqui. Vou selecionar uma, tá? Então você tem um Go To, se você quiser configurar normalmente um botão para essa função, tá? Então você vai para a página também, se você selecionar o Go To. E todas elas possuem essas funções. Então, se a página pode ser acessada ou não, se o zoom funciona nessa página, tá? E se quiser acessar a página para olhar como ela é, vocês vão clicar aqui em Go To Page. Então agora de térmica, ele mostra, ok? Notem que agora, nessa página, eu já tenho a bússola para onde está meu norte magnético, tá? Configuração de navegação. Então, formato de dado, ângulos em graus e selecionar waypoint pela distância não. É interessante você marcar como sim. Como não é o aparelho meu de voo, eu vou deixar o não, que é a configuração que veio no aparelho pelo dono. Mas é bem interessante você filtrar o waypoint pela proximidade que ele está de você, tá? E aqui, os últimos menus são os que nós mais utilizamos quando a gente precisa mexer no instrumento. Então, ficou melhor por último. Então, avisos sonoros é a página clássica da Flymaster já, né? Para quem já tem Flymaster, está acostumado com as versões anteriores. Taxa de subida e descida, mas agora está em português. Então, taxa de descida, então é a partir de quantos metros por segundo você gera o som de descida, bem interessante. Taxa de subida e a configuração. Eu gosto aqui de 0.3, então vou tomar a liberdade de colocar. Para o piloto em voo, isso não faz tanta diferença, tá? A percepção de 0.1, ela, se você não é muito experiente, ela na verdade atrapalha você. Alarme de descida, isso é um alarme para você que você está numa descendente muito forte. Então, por exemplo, acelera e sai daquela região, ou você está com alguma pane e não percebeu.
Parece uma coisa assim difícil de se acreditar, mas eu já vi pilotos voando com uma orelhinha fechada e não perceber que tinha uma orelhinha fechada. Então é uma função secundária aí. Então você está afundando demais. A base de frequência que ele vai utilizar, se ele vai incrementar a frequência, então o som muda conforme a taxa de subida. A cadência do som. O besouro, que é aquele besourinho clássico da Flymaster, que é o pré-térmica, que tem gente que usa esse termo. Então é essa função aqui. Isso daqui, amortecimento, é o seguinte, é a função que você altera para dias, para eles ficarem mais sensíveis ou não. Tem dia que você tem um pouco mais de turbulência, mas na verdade não é uma térmica. É o mesmo caso do ponto 1 aqui. Você pode deixar até 0 ali. Esse amortecedor é essa filtragem. Frequência dinâmica, que é essa alteração aqui da frequência quando você está voando e começa a subir. E VAR instantâneo também, tá? Então aqui é a indicação visual da tela, ok? Então essa é a configuração que você vai ter aqui. Vamos até por curiosidade mudar aqui o VAR instantâneo e ver o que ele tem. Só ligado e desligado mesmo, tá? Funções avançadas, então alto silêncio. Repara que embora o besouro esteja em 3, ele não está atuando, porque ele está silenciado. Vou trocar aqui para desligado. Velocidade de start, tá? Isso daqui é a velocidade que ele vai acionar um instrumento para ele passar a emitir som, já que ele estava silenciado antes. E gravação do voo manualmente. Não, vai gravar automático. Então repara que aqui você tem a geração do log, tá? Lembra que eu chamei a atenção em outro menu? Então, se vai gravar log ou não, nesse aparelho é aqui. E por último, função de GPS. Lembra que eu falei que aqui dentro de casa, como esses aparelhos são bem reduzidos, bem condensadas as peças, ele não tem a capacidade de pegar a geolocalização aqui dentro da minha casa. Então aqui ele mostraria quantos satélites ele está localizando nesse momento. No caso aqui nenhum. Reiniciar o GPS, no caso de uma falha o travamento do GPS não. E retornamos ao menu inicial. Veja que agora já temos as informações em português, tá? Português mais ou menos traduzido, né? Aqui seriam pousos e vem com uma aterragem, mas já melhora. Existem menus que ele não consegue traduzir, tá? Então não se preocupe, não é seu aparelho, é normal, tá? Só aparecem muitos softwares. Retomamos aqui, Casa de Ferreira Espeto de Pau. A câmera acabou a bateria no meio da gravação. Aí vamos lá. Então repara que só essa alteração de ponto 3 não interfere na emissão de sons do aparelho, tá? Então repara que o pré-térmica, só de levantar um pouquinho, o vário começa já a emitir o som, tá? Tem uma novidade aqui. Para desligar esse aparelho é o botão de liga, segura, direita e sim, ok? Eu espero que o vídeo ajude aí aos pilotos, principalmente os que ficam mais distantes, que a gente não consegue encontrar na rampa. Para a parte de configuração, às vezes um equipamento desconfigurado gasta-se aí um valor considerável para enviar aqui para a gente para dar manutenção. Então que esse vídeo compartilhe essas informações e permitam que vocês vejam se não é uma simples configuração do aparelho de vocês, tá bom? Obrigado, um grande abraço e bons voos.